Oi, gente! Hoje falarei sobre o gótico na literatura. Eu fui ao Castelo de Otranto, na Itália, local da primeira obra literária gótica. With digital grace, bronze and bright, AI lore it down, a captivating sight. Hamlet e Macbeth, de William Shakespeare, podem ser consideradas tragédias com elementos góticos, mesmo que o gênero gótico só tenha surgido séculos depois. Quanto a Hamlet, a aparição do fantasma do pai de Hamlet é um dos elementos mais marcantes. O sobrenatural é uma pedra angular do gótico, e a presença de um espírito atormentado buscando vingança se encaixa perfeitamente nesse molde. A ambiguidade sobre se o fantasma é real ou uma manifestação da mente perturbada de Hamlet também é uma característica gótica, explorando a loucura e a deterioração psicológica. O castelo de Elsinore, com suas passagens escuras e a atmosfera de intriga e traição, evoca um cenário tipicamente gótico de aprisionamento e mistério. O memento mori é forte em Hamlet. A cena do cemitério com as caveiras e as reflexões de Hamlet sobre a mortalidade são profundamente góticas, abordando a morte, a corrupção e a transitoriedade da vida. Em Macbeth, a presença das três bruxas e suas profecias são o elemento sobrenatural mais óbvio. Os castelos de Macbeth, especialmente Dunsinane, tornam-se locais de crimes e tormento psicológico, contribuindo para a atmosfera de confinamento e terror. Mas o texto considerado o fundador do gênero gótico foi escrito em 1764, O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Inclusive, foi deliberadamente subtitulado Uma História Gótica, na sua segunda edição. Walpole usou o nome do castelo sem nunca ter estado aqui. Apenas gostou do nome. Se conhecesse, saberia que não há arcos ogivais, esculturas, gárgulas e nem nada da arquitetura gótica medieval. O romance estabeleceu muitas das convenções que se tornariam pilares do gótico literário. Um cenário medieval, a ocorrência de eventos sobrenaturais inexplicáveis, uma atmosfera de mistério e terror, uma donzela em perigo em um lugar sinistro, segredos familiares obscuros e a intrusão avassaladora do passado no presente. O Castelo de Otranto possui também elementos que seriam posteriormente associados ao movimento literário conhecido como romantismo, incluindo a paixão pela Idade Média. O primeiro livro do movimento romântico na Europa é considerado Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, publicado em 1774 na Alemanha, portanto, 10 anos depois do livro de Walpole. A origem da palavra romantismo é mais antiga e está ligada ao termo francês antigo, romanzi, que se referia a línguas vernáculas derivadas do latim vulgar, em oposição ao latim clássico. Posteriormente, no século XVII, a palavra inglesa romantic passou a designar características pitorescas, selvagens e imaginativas encontradas em romances medievais. No final do século XVIII, o termo começou a ser associado a uma nova sensibilidade e visão de mundo que valorizava a emoção, a individualidade e a natureza em contraposição ao racionalismo do iluminismo. Foi nesse contexto que surgiu o movimento literário e artístico conhecido como romantismo, que adotou e popularizou o termo para descrever suas características e ideais. Em comum com o gótico, há o foco em emoções intensas, o poder do sublime e um interesse no passado, especialmente o período medieval. E o que é o sublime? Sublime não é apenas o que é belo, é algo que te deixa espantado pela sua grandiosidade. No romantismo, o sublime se volta mais para a natureza indomável e para a experiência individual e subjetiva. É uma busca pela transcendência e pela conexão com algo maior que o ser humano. No gótico, influenciado significativamente pela teoria de Edmund Burke, o sublime muitas vezes deriva de castelos sombrios,
ruínas, paisagens desoladoras, fenômenos sobrenaturais e da exploração da psique humana diante do mal e da loucura. A ameaça pode vir de elementos externos aterrorizantes, mas também de conflitos internos, segredos sombrios e da dualidade moral dos personagens. O objetivo é criar uma atmosfera opressiva e de suspense, onde o leitor experimenta um misto de pavor e fascínio. A grandiosidade e a desordem do sublime são usadas para desestabilizar o racional e o belo, buscando o feio e o grotesco como fontes de emoção. Em O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, Quasimodo, com sua deformidade física, representa o grotesco, enquanto Esmeralda, com sua beleza e pureza, encarna o sublime. A interação e o contraste entre esses dois polos são centrais para a narrativa. A obra original de Victor Hugo, publicada em francês em 1831, tem o título de Notre Dame de Paris. A mudança para O Corcunda de Notre Dame ocorreu com as primeiras traduções para o inglês. Essa alteração no título, focando no personagem de Quasimodo, o Corcunda, provavelmente foi uma estratégia editorial para atrair mais leitores, pois as editoras acreditavam que as pessoas se interessariam mais por personagens do que pela catedral em si. O memento mori está presente no gótico não apenas na morte física de pessoas, mas também na presença de ruínas. As ruínas são estruturas que foram grandiosas e funcionais, mas que o tempo e os elementos transformaram em fragmentos. Elas simbolizam a degradação inevitável de tudo que é material, lembrando que mesmo as mais impressionantes criações humanas sucumbirão ao tempo, assim como a vida humana. E também a perda da beleza, a velhice e a decadência familiar são formas poderosas de memento mori no gótico. Elas exploram a fragilidade da existência, a inevitabilidade da decadência física e a mortalidade das instituições humanas, contribuindo para a atmosfera de terror, melancolia e sublime que caracteriza o gênero. Ao confrontar os personagens e o leitor com a transitoriedade da vida e a sombra da morte, esses temas intensificam a experiência estética do sublime gótico. O terror na literatura nasceu com o gótico e com o Castelo de Otranto. Bem mais tarde, o terror se tornaria um gênero à parte, provavelmente com Lovecraft e seu terror cósmico, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas a literatura gótica no século XIX possuía uma vertente de terror e uma vertente romântica, e esta última foi fortemente influenciada pelo romantismo da mesma época. A vertente de terror com sua atmosfera sombria e misteriosa, horror psicológico, suspense e pavor. A vertente romântica com emoções e paixões intensas, o herói byroniano atormentado, o sublime em paisagens grandiosas e muitas vezes desoladas. O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre são exemplos primorosos de como o romantismo, com seu foco na emoção, individualismo e natureza, e o gótico, com sua atmosfera sombria, mistério e elementos sobrenaturais e psicológicos, se fundem para criar obras de profunda intensidade e impacto duradouro. Em O Morro dos Ventos Uivantes, memento mori se manifesta de forma poderosa através do sobrenatural, intensificando a experiência do sublime gótico. O fantasma de Catherine ilustra uma forma de memento mori que transcende a simples lembrança da mortalidade física. Catherine é a própria morte, que persiste, que não se desfaz completamente, assombrando os vivos e lembrando-os constantemente da fragilidade da vida e do poder duradouro da perda. Falei no vídeo anterior sobre a melancolia da época. Na segunda fase do romantismo, conhecida como ultrarromantismo, essa melancolia era chamada o mal do século, uma expressão que se consolidou para descrever um conjunto de sentimentos e comportamentos predominantes nessa época. Autores como o inglês Lord Byron e o alemão Goethe foram grandes influenciadores desse estado de espírito. O herói byroniano é um arquétipo que surgiu com as obras de Lord Byron no início do século XIX. O herói rebelde, individualista, melancólico, atormentado, apaixonado, intenso, carismático, atraente e moralmente ambíguo. Heathcliff de O Morro dos Ventos Uivantes e Sr. Rochester de Jane Eyre são exemplos de heróis byronianos na literatura gótica. Como disse no primeiro vídeo da série,
Os renascentistas usavam a expressão gótico de forma pejorativa, ligando o estilo à suposta escuridão e barbaridade da Idade Média. Foi esta a conotação negativa que a literatura gótica posterior aproveitou. Os escritores românticos e pré-românticos associaram o termo a ruínas sombrias, terror psicológico, ao passado misterioso e às idades das trevas, como os renascentistas chamavam o período inicial da Idade Média. Esta apropriação literária inverteu, assim, a intenção original da arquitetura. As mesmas estruturas construídas para celebrar a luz tornaram-se cenários literários privilegiados para a sombra, o medo e o sobrenatural. O sucesso imenso da obra de Walpole abriu caminho para a ficção gótica. Anne Radcliffe, uma das autoras mais populares e influentes do final do século XVIII, tornou-se conhecida pela sua mestria na criação de suspense e atmosfera, privilegiando o terror, ou seja, a apreensão do desconhecido, em detrimento do horror explícito. Matthew Gregory Lewis, por outro lado, em O Monge, de 1796, chocou os leitores com a sua abordagem explícita do horror, e não do terror. A obra explorou os limites da transgressão e do macabro, representando o lado mais sensacionalista e visceral do gótico. Mary Shelley, com sua obra Frankenstein, de 1818, representa um ponto de virada crucial no gótico. Embora utilize elementos góticos como cenários desolados e a figura do monstro, a obra transcende o sobrenatural tradicional para explorar ansiedades filosóficas e científicas da sua época. O horror em Frankenstein deriva não de fantasmas ou demônios, mas das consequências da ambição humana desmedida, da alienação social, da natureza da criação e da responsabilidade moral. Shelley desloca o foco do medo do externo para as implicações existenciais e psicológicas das ações humanas, prenunciando um gótico mais introspectivo. Mestre da narrativa curta, Edgar Allan Poe refinou e intensificou muitos dos temas góticos, exercendo uma influência profunda e duradoura. Nas suas histórias, como A Queda da Casa de Usher, de 1839, Poe concentrou-se na exploração da psique humana em desintegração. Os seus temas recorrentes incluem a loucura, a obsessão, a culpa paralisante, a morte, o enterro prematuro e a atmosfera opressiva. Utilizou narradores não confiáveis, cenários claustrofóbicos que espelham o estado mental das personagens e uma prosa meticulosamente elaborada para criar um terror profundamente psicológico. Poe elevou o gênero de terror, demonstrando que podia ser veículo para explorações literárias sofisticadas. Bram Stoker, com Drácula de 1897, e Robert Louis Stevenson, com O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de 1886, criaram ícones culturais duradouros que fundem o gótico com o horror vitoriano e a exploração da dualidade humana. Em 1922, é filmada a versão cinematográfica não autorizada de Drácula, Nosferatu. Em 1931, há a versão de Hollywood, a primeira autorizada. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até semana que vem.